Quantos meses de academia você teve, Ed? Foram 3 meses e meio de academia de polícia. Lá em São Paulo ou aqui? Em São Paulo. Butantã lá, né? Lá no Butantã. Ah, eu também. Bacana. E saiu de lá, foi pra onde, cara? Aí, Uma pergunta que eu tenho que te fazer. O concurso seu era regionalizado? Não, né? era do estado. Estado todo. Você podia cair em qualquer lugar. Qualquer lugar. Tipo, o pessoal falava de Rosana na sua época lá. Pessoal, vai cair lá em Rosana, hein, meu? Rosana. Se não estudar. Rosana é uma cidade que fica 600 km daqui, tá ligado? Aí na minha academia, o pessoal falava assim, zoa aqui pra você ver, você vai parar lá em Rosana. Só falar de Presidente Prudente, pessoal daqui do interior, desse lado aqui. Monte pra cacete, cara. Mas não, era assim, a gente sabia que tinha que estudar lá na academia de polícia para conseguir vir para cá. E a minha meta era, depois que eu ingressei na polícia, vir para cá. Então, aproveitei o ritmo de estudo ali, porque daí entre a prova objetiva e a prova oral, eu continuei estudando ainda mais, né? É de legal falar isso aí. Você teve prova oral também, né, cara? Sim. Naquela época, a gente telecomunicações, isso é um corte, John. Naquela época, a gente telecomunicações tinha prova oral. Porque hoje em dia só tem para investigador, escrivão e delegado. Sim. E naquela época, você era um cargo de nível médio. Sim. Você entrou na 4ª classe, né? Terceira. Já era terceira já tinha vindo a 4ª classe. E aí eu falo, querendo ou não, eu falo assim, você fazer uma banca oral e você passar por uma entrevista antes, né, cara? Você chegou a fazer? É difícil, hein? Eu fiz a entrevista e depois fui para a prova oral lá. É complicado, assim. Sem conhecimento ali não dá para passar, não. Tipo, na bicuda, no chute lá, não vai. Não vai, não tem como. Você não consegue chutar que nem na prova escrita, na prova objetiva, né? E você sabe ou você não sabe, né? E aí, graças a Deus, eu consegui estudar ainda mais, né? Consegui consolidar aquele conhecimento da matéria objetiva, da prova objetiva, e consegui estender mais ainda o meu estudo. Mas eu mantive o mesmo ritmo, né? Continuei trabalhando, gravando meus áudios, ouvindo durante o dia. Né? Usando essa mesma estratégia. Mesma coisa. Para tentar consolidar ainda mais esse conhecimento. E aí comecei a pegar algumas... tinha uns fóruns e tal que o pessoal jogava umas questões de prova oral. PCI, você chegou o PCI? PCI, sim. Tigão, aquele site lá, os caras ficavam tentando fazer premonição lá dentro. Lá. Porra, cara. Cheguei até a fazer uma simulação lá com um colega que hoje tá lá no litoral, que também passou comigo, né, de prova oral, né, porque... É complicado você chegar lá, você nunca fez, né? Tem lá um monte de arguidores lá perguntando sobre a prova. Cheguei a fazer uma simulação de como seria. A gente fez um curso aqui de prova oral, quanto tá acontecendo aí no curso. Importante. Mas os caras, a gente fala assim, quando a gente vai fazer lá na outra sala, a gente organiza tudo, bate pesado. Eu falei pros delegados que trabalham com a gente aqui, falei, não alivia. Sim. Por quê? Não é questão de ser carrasco, e nem que eu quero o mal dos caras. Mas concorda uma coisa, Ed, eu prefiro que o cara sofra aqui dentro que sofrer lá. Do que ele chegar lá e passar vergonha e reprovar. Aqui ele vai ficar chateado, assim, poxa, os caras cobraram. Mas, cara, quando ele passar, ele fala, putz, ainda bem que os caras pegaram pesado. Você tem que estar preparado pro pior, né? Você tem que estar preparado pro pior lá, porque você não sabe o que você vai encontrar. Né? Se você vai encontrar uma banca tranquila... Você lembra de alguma pergunta que fizeram pro seu Ed? Cara, a primeira pergunta que me fizeram, me passaram uma frase assim, e eu acho que foi isso que aliviou a minha ansiedade. Que o primeiro professor que fez a arguição era de português, e português eu mandava bem. E aí ele falou, candidato, anota uma frase aí. Aí peguei o papel, anotei a frase que ele pediu, falou, qual que é a função sintática da palavra ser? Aí era índice de determinação do sujeito, né? A hora que eu olhei aquilo lá, eu falei, tá fácil demais isso aqui. Eu até pensei um pouquinho e tal, e falei, foi ali que ele viu o meu estresse. Falei, agora... E aí foi indo a minha prova oral. Eu pergunto porque é traumático, entre aspas, esse momento, né? Digo assim, é um impacto emocional muito grande, você tá ali no estresse, no talo, meu. Sim. Eu falo isso porque quando caiu na minha prova, perguntaram assim na prova escrita, o que é um crime... Como é? Crime instantâneo de efeitos permanentes. Quando eu li aqui, eu falei, que porra é isso aqui, cara? Eu nunca tinha estudado direito, fui fazer faculdade de direito depois que eu tinha passado. Mas eu falei, crime instantâneo de efeito permanente, cara. Não, pra quem não tem ideia, cara, conhecimento jurídico é difícil. Eu acertei uma parte, mas no chutômetro total. Tipo assim, eu falei, instantâneo.
porra, instantâneo é que legal, faz na hora. Sim. Então deve ser um crime que se consuma na hora, sei lá, meu, que crime se consuma na hora? De efeitos permanentes. Puta, deve matar o cara não consegue voltar, não tem como voltar. Eu chutei nisso aí. Mas foi só falar que eu sabia, Ed? Sabia nada, cara. Então, a minha estratégia para prova oral era responder o que eu sabia. Uhum. Eu cheguei a pular uma ou outra questão e não respondia, cara. Ó, não me recordo e passava a bola para frente, respondia aquilo que eu sabia. Eu acho que isso aí que acabou me ajudando também, tá? Então não fiquei naquela enrolação e tal. Cara, e fato interessante na minha prova oral, que tinha um advogado e a gente fica numa salinha lá, numa antessala para fazer a prova oral enquanto o pessoal está se preparando. E o cara discutindo sobre vários assuntos e tal, parecia manjar tudo, assim, da matéria. Sempre tem, né? Sempre tem. E aí eu olhava o cara falando um monte de assunto que eu não tinha ideia do que ele tava falando. O cara já era advogado, né? Cara, vou tomar pau. Aí a arguição dele foi anterior à minha. E eu fui o último do dia, né? Então eram 14 avaliações por dia. Uhum. E eu fui sorteado 14º. Então eu tive que assistir todo mundo fazer a prova. Nossa, você foi o último do dia? Fui o último do dia. E aí esse candidato, ele foi o 13º. Eu falei, pô, agora o cara vai chegar lá, vai detonar e eles vão me cobrar do mesmo nível que o cara. Eu tô perdido agora. Putz. E o cara não me senta lá e não consegue responder a primeira pergunta, meu. Cara, o cara sentou lá, o professor fez a pergunta e ele começou a gaguejar e não conseguia responder. A orelha do cara começou a ficar vermelha. Meu, aquilo ali foi me deixando nervoso. Eu falei, que isso, cara? O cara que manja tudo e tal. Tanto que daí, quando eu respondi a primeira pergunta, né, aquela de português, que eu fiquei aliviado. Eu falei, não, a prova dele já foi, agora é a minha e vambora. Total. Eu tive um cara, pra você ver, você falou isso aí, Ed, eu lembrei uma história, porque eu falei, a gente tem umas coisas parecidas. Quando eu fui fazer a prova em São José, a prova para escrivão de polícia e para investigador, eu já estava estudando, eu estava, tipo, focadão, sabe, já era outra pegada, estava nesse mesmo ritmo que você, gravando aula, etc e tal, relendo e etc. Enfim, estava estudando bem na época. E aí, quando eu cheguei quando eu fui fazer a prova, foi lá no centro, eu não vou me recordar onde é que foi eu sei, o local foi lá no Satélite, teve uma escola lá no Satélite, que eu fui fazer a prova lá e encontrei um amigo meu, que era o Felipe. Ele era advogado. Aí eu falei assim, e aí, Felipão, estudou? Sou formado em Direito, Luiz. Daí eu falei, pô, legal, cara, mas você não estudou nada? Ele, não, só dei uma olhadinha só nas outras partes, na informática, português, agora Direito, pô, é minha praia, né, cara? 5 anos estudando essa porra. Aí eu falei, beleza, meu, então tá bom. Ele, cara, na cagada, o nome dele é Luiz Felipe, o meu é Luiz Flávio. Então eu sentei na frente dele, minha cadeira era na frente. Sim. Dele, caralho, coincidência, mano, tô sentado atrás de você, pá. Você não acredita, Ed, que no meio da prova, tô lá fazendo a prova e eu escuto assim, ó. Aí eu falei, mano, será que é algum espírito do mal, mano, que quer acabar com a minha vida? Aí eu escutei, assim. Eu falei, mano, não é possível, cara. Não acredito que esse cara tá fazendo isso, mano. Pedindo cola, e pô, na época cola já era crime, ainda que não fosse, meu. Complicado. Pô, você sai dali, eu te mato, você sai dali esculachado, esquece o concurso. Aí, cara, o fiscal olhou pra minha cara, eu fiquei com uma cara de bunda, assim. Mas aquilo me deu um drama muito forte, porque assim, pô, você estudou pra caramba, pra alguém fazer uma merda lá e te tirar do concurso. É complicado. Aí eu peguei, esperei um pouquinho, aí eu falei assim, ó, se você chamar meu nome de novo, eu vou avisar o fiscal. Aí ficou aquele silêncio. Aí ele não falou assim, cara, baixinho, ele falou assim, quase no meu ouvido, assim, ó. Ô, Falou isso aí, cara. isso. Tipo assim, pegou mal, ficou um tempão sem falar comigo, cara. Aí depois eu falei, meu, pô, aí depois ele se arrependeu, falou que tava brincando, papapá, mas não passou. Se eu não quer ajudar, não atrapalha, né, Luiz? Então, enfim, porque ali ele poderia te atrapalhar demais, né? Se o fiscal pega ali esse tipo de situação, fica complicado. Até você explicar que você não tá passando cola nada, meu. Aí, naquela época ainda que eu fiz, ainda que era a polícia que tomava conta do concurso, nossa, era complicado.